Pela primeira vez na história, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, anunciou um teto de reajuste negativo para os planos de saúde individuais. O percentual ficou em 8,19%, o que significa que os usuários alcançados pela medida pagarão mensalidades mais baratas a partir da data de aniversário do contrato. Mas tem um detalhe. O reajuste atinge menos de 20% dos planos de saúde. Para falar um pouquinho sobre esse assunto e explicar quem será contemplado e como vistoriar se a cobrança será correta, eu recebo aqui na nossa casa o advogado especialista em Direito da Saúde, Dr. Elton Fernandes. Estávamos com saudades, doutor. Seja bem-vindo. Muito prazer estar aqui com você novamente, agora em loco, agora ao vivo aqui. Presencialmente. Junto, presencial. O senhor está muito chique muito hoje, obrigado, hein? Muito obrigado. É um dia especial para mim voltar para casa, voltar para Aparecida, para mim é sempre muito, muito prazeroso. Ah, que gostoso, doutor. Quando eu vi reajuste negativo, eu falei, nossa, pois é. Isso parece bom. Pois é. Aí você vai lendo um pouco mais, aí a gente já começa a ficar com dúvida. É bom, mas é bom só para uma pequena parte das pessoas, né? A gente tem menos de 20% dos contratos que são individuais ou familiares. É isso que a gente já disse, a gente tive aqui outras vezes, a gente sempre diz para as pessoas, tentem sempre que possível contratar um plano individual ou familiar. O problema é que as pessoas falam assim para mim, mas esse plano desapareceu do mercado, e é verdade também. Pouquíssimas empresas comercializam ele, e bem por isso, agora a gente entende porque que poucas empresas comercializam. Então, assim, aquela pessoa, de repente, que está numa cidade... Porque nas capitais, nas grandes capitais, aqui no Sudeste, tem sido mais difícil, né? As grandes empresas não vendem mais, mas às vezes existem outras operadoras de saúde por todo o Brasil. E como o programa tem um alcance nacional muito bom, eu acho que é importante as pessoas entenderem que sempre que for possível, elas devem privilegiar. Sabe o que acontece? Ela fala assim para mim, mas é mais caro contratar um plano individual, é mais caro no comecinho, mas depois ele vai ficar muito mais barato, porque o que acontece? O reajuste do plano coletivo é de 18%, 20% ao ano. O reajuste do plano individual ou familiar, você acabou de anunciar, menos 8,19%. Então, quer dizer, a pauta anterior do programa era, que eu estava ouvindo vocês falar lá de fora, era o aumento da conta da energia elétrica, né? Você estava anunciando ali, e agora, no final de contas, a gente está falando da redução do valor do plano de saúde. Tudo isso tem uma explicação, né? As pessoas estão um pouco surpresas, mas, ao bem da verdade, nunca se utilizou tão pouco o plano de saúde. Exatamente. Né? A gente deixou de fazer, eu mesmo adiei alguns exames que eram importantes para mim. Eu conheço pessoas que adiaram cirurgias que eram importantes para elas. Então, tudo isso tem ocorrido. E aí, essa é a razão pela qual teve uma diminuição tão brusca, né? Quer dizer, porque todo ano tem reajuste, né? Todo ano. O ano passado foi suspenso, não é isso? O ano passado foi suspenso, e essa é uma boa pergunta, porque ele foi só suspenso. Então, em e aí? janeiro desse ano, os consumidores ficaram assustadíssimos. Ah, mas agora eu estou pagando o reajuste mais do que eu não paguei ano passado? Sim. O ano passado foi só suspenso, na verdade ele foi adiado, vamos falar assim, né? Essa talvez seja a melhor forma de explicar. Houve um adiamento na cobrança. E aí esse ano, pelo menos, a gente tem uma diminuição. Agora, eu acho que tem uma boa notícia que é assim, hoje a gente está dizendo que as empresas estão comercializando só planos, muitas vezes coletivos. Sim. E é uma maldade isso, porque a operadora de saúde pega o seu Zé e a Dona Maria e eles vão falar assim, olha, Dona Maria, abre uma empresa e aí eu te vendo um plano de saúde via uma empresa, via sua empresa, né? E por que isso? Tudo para tentar fugir do reajuste da ANS. Tudo para tentar fugir, no final de contas, desse controle que a ANS estabelece sobre preço. Porque aí ele pode colocar o preço que ele quiser, doutor? Mais ou menos, né? Mais ou menos assim. Mas, ao bem da verdade, a gente percebe que o reajuste dos planos coletivos chega a ser 3 vezes maior do que o dos planos individuais e familiares. Então, assim, o cálculo, a forma como é feito o cálculo é completamente diferente e muito mais benéfico para a operadora. Por isso que eles preferem, muitas vezes, falar assim, abre uma empresa, eu vendo esse plano via sua empresa, mas eu não vou comercializar a você um plano de saúde individual ou familiar, tá? E o bom dessa história, Diana, que a justiça, ela está olhando para esse tipo de caso, porque para a justiça, ela está olhando para uma questão que a gente chama de princípio da primazia da realidade. O que é isso? É assim, vale não aquilo que está
da forma como está no contrato, vale aquilo que é de fato. Vamos pensar, por exemplo, que alguém trabalha, sei lá, de segunda a sábado, das 8 às 18 e cumpre horário e tal. Essa pessoa pode até ter sido contratada, por exemplo, eu já vi os advogados que vêm aqui trabalhistas falar, né? Essa pessoa pode até ter sido contratada como um autônomo, mas na verdade a gente fala, ele é um empregado e quando tiver um problema ele vai poder ir na justiça reclamar. No contrato de plano de saúde vale a mesma lógica, não importa o nome que está no contrato. Se a justiça perceber que esse contrato, na verdade, muito mais se assemelha a um plano de saúde familiar, embora tenha sido contratado sob o aspecto empresarial, vai valer na justiça muitas vezes a regra do reajuste do plano familiar. Porque a justiça fala assim, mas escuta, como é que o seu Zé, a Dona Maria e o filho estão pagando um reajuste de um plano empresarial que foi feito, na verdade, para que você oferte o plano aos seus empregados e não para a família? Né? Por que é diferente? Porque quando eu oferto o plano aos meus empregados, ao bem da verdade, aquilo está na minha atividade produtiva. Eu estou visando manter aqueles empregados mais tempo, eu ofereço um benefício, às vezes eu tenho um abatimento no meu imposto de renda por conta disso. Quando é uma família, a lógica é, esse plano, mesmo que contratado empresarial, ele deve ser tratado na justiça como um plano familiar. E é sempre assim. Por isso que é sempre muito melhor. Se a gente puder evitar ir para a justiça, melhor. Então, quem puder, sempre que for possível, contratar um plano individual ou familiar, vai estar sempre na vantagem, embora pareça no começo. Estou pagando mais caro mais salgado, agora. Né? Tá pagando um pouquinho mais caro agora. Então, mas se você pensar no longo prazo, ele vai valer muito mais a pena, sem dúvida nenhuma. E esse reajuste só vem na data do aniversário do plano? Só. Então vamos pensar que se você contratou o plano de saúde em, sei lá, julho, agosto, ele vai vir nesta data, na data que você contratou o plano de saúde. A gente tem que pensar que a gente tem 2 reajustes num plano de saúde. Um deles é o individual, que é esse que a gente está falando agora. E um outro que a gente chama de faixa etária, que é a cada 5 anos, basicamente, né? Tem alguns contratos que são diferentes, mais antigos, mas basicamente a cada 5 anos tem um reajuste por idade. Mudou a faixa etária, aquela pessoa, né, tem um incremento ali, tem um aumento no valor. Sim. E isso tem ficado muito salgado para consumidores, por exemplo, com 59 anos de idade, e a justiça está de olho nessa questão também. Mas, quando a gente fala, então, reajuste no aniversário do contrato, significa dizer que o mês em que eu contratei o meu plano de saúde, em que eu teria um reajuste, né, eu agora, se for individual ou familiar, eu vou ter uma diminuição nesse valor, tá? Eu acho, a minha sensação é que a justiça vai tomar isso como parâmetro para decidir outros tantos casos daquelas pessoas que têm planos coletivos. Porque o que justifica que nos planos individuais você reduz e nos planos coletivos você aumenta? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque é uma regra geral, né? Exatamente. Toda a população deixou de ir ao médico, deixou de fazer as consultas, deixou de fazer as cirurgias, né? Exatamente. Então, se é na minha casa, por exemplo, o meu é empresarial, porque é da minha empresa. Exatamente. Mas eu também sou uma família, eu também sou uma pessoa e estou pagando a mais por isso. Porque a regra do plano empresarial, quando a lei tirou essa questão de... A gente fala assim para mim, mas por que a lei já não regula uma coisa para todo mundo? Na verdade, a lei tinha um grande objetivo. Quem fez a lei pensou assim, às vezes num plano coletivo empresarial, a empresa consegue negociar com a operadora aquele reajuste. Então pode ser que fique até melhor do que o reajuste arbitrado pela ANS. Mas historicamente nunca foi assim. Essa na verdade é uma premissa falsa. A gente percebe que o reajuste da ANS é sempre muito melhor do que o dos planos coletivos. Então quem puder evitar, tem que evitar. Melhor evitar. Tem que evitar. Muito bom. Doutor, é muito bom conversar com você. Sempre vem perguntas, e não vai dar tempo de fazer nenhuma, Andresa. Só uma, vai. Só uma, rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Perguntinha para o doutor aqui no nosso WhatsApp. É um prazer para mim estar aqui, eu adoro estar aqui. A gente também, viu? Boa tarde, Abiane e doutor Elton. Esse programa é uma bênção em nossas tardes. Gostaria de saber, minha mãe possui o plano de saúde CASSE, família, banco, dependente de meu irmão, que era funcionário, mas que veio a óbito há 3 anos. Entretanto, nós, os outros filhos, continuamos a pagar o plano. Esse plano também será contemplado? Obrigada pela atenção e esclarecimento. Um beijo para você, Maria de Fátima. E aí, doutor?
Esse plano, por exemplo, que ela está mencionando, esse plano é um plano de quem era empregado, se não me engano, do Banco do Brasil. Então, esse é um plano empresarial, esse plano não está automaticamente contemplado por essa regra. Acontece que casos como o da Maria de Fátima, por exemplo, muitas vezes vão parar na justiça. E aí, a operadora, ela não consegue provar por que ela está aplicando um reajuste se todo o mercado, se a ANS está mandando reduzir, por que ela está aplicando um reajuste? Aí, nesses casos, muitas vezes a justiça manda, então, aplicar em substituição o índice da ANS, que agora é reduzido. Então, Maria de Fátima, ao seu caso, não me parece que vai ser aplicado isso, porque o seu plano é um plano empresarial. Mas na justiça, há chance de você mudar essa regra e mandar que seja aplicado ao plano dela o mesmo reajuste do plano individual e familiar. Que bom, a gente tem que falar, né, doutor? Muito Se a gente bom. não falar e não reclamar, a gente não vai saber nenhuma resposta. A gente tem que tentar, pelo menos, não é? E lutar pelo direito, isso é mais importante. Lutar pelo direito, com certeza. Seja bem-vindo sempre, Muito obrigado, viu? Prazer estar aqui. Volte sempre na nossa casa. Você de casa, aproveita, segue o doutor na internet, @Elton Fernandes, advogado, tudo junto. E também eltonfernandes.com.br. Tem também no YouTube, doutor, bem esclarecedor no YouTube, viu? Fala de várias coisas lá, né, Legal, doutor? muito obrigado. Prazer imenso estar aqui, viu? Prazer Fique bem. é nosso. Obrigada, viu?